E nós voltamos com o último bloco do Influenciadores, recebendo hoje o gerente de cultura do Sesc Rio de Janeiro, Alenberg Quindins. Também gerente de cultura, Alenberg? Eu fui convidado, né, pelo Sesc, que nós somos um parceiro do Sesc há muito tempo. Rosiane chegou a ser gerente de cultura do Sesc no Cariri, Crato e Juazeiro. É o Crajubar, né? Para quem está nos assistindo, que não é do Ceará, essa região a gente chama de Crajubar, que é justamente Crato, Juazeiro e Barbalha. Que forma o nome Cariri por conta de uma tribo Cariri, que era os índios que habitavam lá, era o Cariri. Por isso que... E o Cariri é assim, não é o Ceará, ele é a Chapada do Araripe e os 4 estados em volta, Ceará, Pernambuco, Paraíba e Piauí, isso é o Cariri. Ou seja, a região que está em 4 estados, né? Isso. E a parte do Ceará fica o polo sendo o Crajubar, né? E aí eu fui convidado para ser assessor de assuntos institucionais do Sesc Ceará. Sim. Então eu aceitei no sentido de continuar morando no Cariri, né? Por conta da minha do caso de minha rede lá, né? Eu sou uma pessoa que digo o seguinte, que o cara que tem uma rede não tem medo de perder o emprego. Então, eu tenho uma redezinha lá pendurada lá em minha cama, que essa redezinha é o meu lugar. Então, você prefere muito mais a rede do que a cama? Pois é, eu não sou, eu durmo de cama, eu fico todo doído. Né? Eu só sei dormir de rede. E quando você está em hotel? Aí eu sofro. Então é o seguinte, eu fui convidado, né, para ser assessor de relações institucionais, vindo aqui em Fortaleza, né, e fazendo ações no Ceará. Então, acontece que há uma intervenção na Federação do Comércio do Rio de Janeiro, por conta de situações que o Rio está passando. Sim. E, depois de São Paulo, a federação mais organizada do Brasil é o Ceará. Nossa, que bom saber isso. E o Ceará é chamado para o Rio de Janeiro para resolver a situação. Nossa. Então chega um momento que o diretor do Sesc do Ceará é o mesmo do Rio, o diretor do Senac é o mesmo do Rio e o presidente da Federação do Comércio é o mesmo do Rio. Então, nesse rol, me chamaram para assumir a gerência de cultura do Rio. Então, hoje eu estou lá no Rio, né, fazendo esse trabalho. São 19 unidades, ou seja, são 19 casas grandes, né? Nossa. Em todo o estado do Rio. Em todo o estado, não é só da cidade do Rio de Janeiro, mas de todo o estado. Não, de todo o Rio. Então, onde tem uma programação, mas é uma instituição que tem infraestrutura física, que tem equipamentos, que tem pessoal, tem orçamento e tem uma programação. E a minha primeira chegança, vamos dizer assim, foi de justamente fazer um relatório de como estava cada coisa dessa e restaurar, refazer isso aí. Então, hoje a missão lá no Rio é uma missão de resgatar a programação, de realçar o estado do Rio, né, de refazer novamente a programação. E está sendo uma coisa muito boa para mim, porque isso faz com que a gente também veja que as escalas, elas crescem, mas quando você tem um bom extrato, ele serve para qualquer escala. Sim. Então, essa base é muito importante, e isso vê também uma coisa como que o que nós estamos fazendo com a meninada de Nova Olinda, como aqueles meninos, eles têm condição de ser gestores no mundo inteiro. Pela qualidade que vem sendo preparado aqueles meninos lá na fundação. E isso é uma coisa que a gente está fazendo lá no Rio de uma forma muito boa, né? As pessoas... o único problema, eu digo que o único problema do Rio é 2. Quais são? O único problema do Rio é assim, a gente gostar dele, não querer mais voltar. E o segundo, o povo não deixar mais a gente vir embora. Mas hoje você está fazendo aquela chamada gestão do tempo se dividindo entre o Rio e Nova Olinda, né? Você fica se dividindo? Eu divido entre 5. Né? Eu sou gerente de cultura do Sesc Rio, eu sou professor do curso de pós-graduação em gestão cultural do Itaú Cultural em São Paulo, eu sou assessor de relações institucionais do Sesc
do Rio, ou daqui do Ceará, Uhum. e mais pegando essa pegada internacional, Sim. né? Fazendo mais essa pegada internacional. Sim. Sou ainda continuo, né, na Fundação Casa Grande, Sim. fazendo minhas ações, e tenho meu circuito de palestra, que eu sou chamado no Brasil inteiro e fora do Brasil para fazer palestra. E a gente vai falar mais sobre essas tuas palestras, mas hoje você tem, de certa forma, colhido os resultados da tua experiência exitosa com a Fundação Casa Grande. Você vê dessa maneira? Eu vejo que sim, porque qual é o resultado? O resultado é porque esses dias eu estava no Rio, aí fui fazer uma palestra em São Paulo, quando cheguei lá tinha uns 7 meninos da Fundação, cada um num canto fazendo uma coisa. Nossa. Na Pinacoteca de São Que Paulo, no Itaú passaram Cultural, pela Fundação Casa Grande Nova que Olinda. estão na Fundação. Que estão na Fundação. Que estão na Fundação. É interessante Nossa. isso, como esses meninos hoje eles estão no mundo. Esses meninos circularam pela Itália, circularam pela Portugal, pela Fazendo Espanha, intercâmbio, pela né? Alemanha, fazendo intercâmbio, mas não só fazendo intercâmbio. Você imagine o que é ser chamado pelo Barcelona para fazer intervenções nas unidades sociais dos chiques na periferia de Barcelona. Você imagine o que é você ser chamado pelas Nações Unidas em período de guerra para ir para Moçambique e para Angola, né? Você imagine o que é ser convidado na Alemanha para fazer parcerias com a Fundação Pina Bausch. Então são os meninos que são do mundo. A Nova Olinda, ela não é uma cidade do Cariri nem do Ceará, ela é uma cidade do mundo hoje. Ela está no mapa do mundo. Então aquela coisa de passar a infância fora do mapa, hoje os meninos de Nova Olinda estão no mapa do mundo. Que maravilha. E você falava aí da ONU, a ONU que tem o fundo, né, das Nações Unidas para a infância, que é o UNICEF. E como é que foi esse convite para ser consultor do UNICEF, né, para criar uma rede de comunicadores da língua portuguesa em 2 países africanos, Allenberg? A UNICEF, ela começa a fazer um trabalho aqui em Fortaleza através de uma pessoa chamada Zé Paulo Araújo. Ele era o comunicador do UNICEF. E ele soube de uma rádio de criança que tinha em Nova Olinda. Então ele vai lá, vê o projeto e vamos apoiar esse projeto. Aí a UNICEF, na época, apoia o projeto da Fundação. Daí a gente sai para os assentamentos de sem terra do Ceará, criando rádio nos assentamentos sem terra. Depois a gente vai para as escolas, criando rádio escola. E o Zé Paulo muda-se para Moçambique. Então, chegando em Moçambique e Angola, consequentemente, que ele vai para esses 2 países, ele vê uma situação onde existe muito problema de mina. Mina terrestre. Mina terrestre, onde as crianças pisam e ficam mutiladas. Sim. E é muito mais barato, né? Ou melhor, é muito mais caro você chamar uma equipe israelense ou para desmontar uma mina, de que muitas vezes amputar uma perna, né? Muitas vezes não, de que amputar uma perna ou fazer aquele tratamento. E aí, se tem a ideia, ele tem a ideia, vendo a experiência da Fundação, de criar programas de criança para criança em Angola e Moçambique, onde as crianças vão comunicar para as outras crianças esses problemas. Sim. Né? E aí chama a Casa Grande e aí a gente vai até Angola e Moçambique para fazer essa formação dessas crianças. E quanto orgulho você sentiu, hein? É muito legal porque é o seguinte, criança é um país. Criança é criança em todo lugar. E é por isso que nós estamos no mês delas, né? No mês de outubro. E aí, como é que foi com as crianças de lá? Foi um pouco diferente, não foi? Não, criança, menina. Olha, é o seguinte, a capital do país chamado criança é a pureza. Entende? E essa pureza é que gera inocência. E essa inocência é que gera tudo de bom no início da vida. Verdade. O encanto, tudo isso é uma fonte da infância. Então, é uma pena que no projeto do adulto ele rompa isso. Né? Ele rompa isso. Porque não tem criança propondo guerra. Entendendo?
uma das coisas que a gente via quando lá na Casa Grande era que as crianças brigavam, depois as mães se metiam na briga, depois as crianças queriam fazer as pazes e as mães estavam intrigadas. Então é o seguinte, a gente criou uma coisa que é o seguinte: mãe não se mete em briga de filha aqui dentro da fundação. Deixa que eles resolvam. Então, isso aí é uma coisa que é uma das filosofias da fundação. E aí eles já estão aprendendo outra disciplina, que é a gestão de conflitos, né? Isso. Então, eles não têm essa coisa de uma mãe se meter. Elas já sabem. Tem filho na Casa Grande, não se envolve na briga dos filhos. Eles resolvem. Então, isso é uma lição da infância, que é a criança, ela perdoa. Ela tem um potencial mais de perdoar. Né? Então, isso é uma coisa muito importante. Então, quando você chega nos países de guerra, né, as crianças não têm nem quem perdoar, porque não sabem porque sofreram aquela... Né? E os adultos, a mágoa, né, brigaram por quê, na realidade, né? Se envolveram em quê, por quê, né? Aí vem a história, para depois de muito tempo, eles saberem por que foi que eles brigaram. Não foram nem eles que provocaram aquela briga, eles se envolveram na briga dos outros. Então, assim, o trabalho na África foi um trabalho muito bom. Né? A primeira coisa que a gente aprende que não existe a África, existe Moçambique, existe Angola. Existe... A gente tem uma mania de dizer a África como quem fosse um país. É como se a gente não se zanga, né, quando diz assim, quando você chega fora, você, assim, Brasil, capital Buenos Aires, né? Sim, oh. Né? Então, você imagina a gente ter... E nós vivemos, principalmente nós que estamos aqui no estado do Ceará, nós temos o dever de ter uma relação mais forte com a África e com a Península Ibérica. E da Península Ibérica, a gente entrando através de Marrocos no Oriente Médio. Porque nós temos toda uma relação cultural com isso. Quando a gente fala de relação cultural, a gente precisa ressaltar a importância do empreendedorismo social? Sim, eu acho que é importante a gente sempre estar incentivando isso aí, que se existam esses empreendedores, porque é a salvação nossa. Veja só, nós ultimamente, né, nesses locais onde o povo está invisível, que as pessoas chamam de periferia, né? As periferias do mundo, na realidade, existe uma população invisível. A gente precisa que aquelas populações invisíveis não passem só para as populações visíveis, que ali produz coisa ruim. Então, os empreendedores sociais são aquelas pessoas que veem quem não vê e quem não é visto, e procura fazer essa ligação. Essa transformação. Procura fazer essa visibilidade de ambos, chegando para aqueles que são a olho visto, né? E os que não são. Eu fui criado, quando eu morei no Tocantins, eu fui criado numa região onde a gente tinha contato com índios. Os índios, eu tinha um amigo meu, Dacuman Serê, que o nome de cristão, que ele chamava Augustinho, que ele contava uma lenda que, assim, quando Deus fez o mundo, deu ao primeiro homem e à primeira mulher o dom de procriar. E eles gostaram tanto de procriar que fizeram bastante filhos. Aí Deus veio visitar eles, depois de muito tempo, o primeiro homem e a primeira mulher, para ver como é que eles estavam aqui na terra. Eles ficaram com vergonha de mostrar daquele tanto de filho. Aí esconderam uma parte no mato e mostraram só a outra. Então esses que foram mostrados para Deus, somos nós. E os que eles esconderam no mato, foi os índios. Então, a gente está fazendo isso ainda hoje. É verdade. A gente ainda está tão atrasado que a melhor banda do mundo ainda é os Beatles.
Já faz um tempinho dos Beatles, né? Esse é um dos temas que você acaba levando para as tuas palestras? Você tem rodado o Brasil aí dando palestras? Sim. E eu nunca preparo uma palestra minha. Por quê? Porque na hora vem. Eu faço as palestras minhas, quem assistir 20, 500 palestras minhas, vai ver sempre, cada uma é diferente da outra. Porque tem muito a ver com o momento, tem muito a ver com o local, com a energia do local. As pessoas dizem, mas como, Alenberg? Eu digo, muitas vezes eu escolho assim um caba bem feio, aí ri dele, aí ali vem a palestra todinha. Eu olho ali na plateia, tem um caba bem feio, eu começo a rir dele, aí pronto, a palestra vem. A palestra vem. Agora, eu estou vendo que hoje você está todo de verde. Nessas tuas palestras, Alenberg, dá tempo de você falar do teu Icasa? Já fui fazer uma palestra só sobre o Icasa. Né? Você é torcedor do Icasa, sou torcedor tem um do Icasa. livro sobre o Icasa. Fiz um livro, Icasa do Meu Coração, que ainda hoje é o único livro do Nordeste de literatura infantil, Nossa. de futebol. E eu vi que no Icasa, o Icasa tem uma história linda, que nasce no ciclo do algodão. Então é montada a Icasa, né, que é a empresa de algodão do Cariri, e a Icasa começa a produzir algodão e começa a criar um time, 2 times de futebol dentro da fábrica para jogar um com o outro depois quando terminava o trabalho. Isso que gerou o Icasa, né? E aí eu fiz essa história porque eu vi que as crianças só jogavam bola, mas não tinha conteúdo. As crianças não sabiam nada do time. Que o Icasa é um dos times, você entra nos táxis no Rio e São Paulo, quando você fala do Icasa... Todo mundo sabe do Icasa. Todo mundo sabe do Icasa, que é um clube querido o brasileiro tem muito essa coisa de pegar aquele ali que está, né, um pouco assim, escondido e tal, essa simpatia. Então, eu sou torcedor do Icasa, né? Com muito orgulho. Com muito orgulho. E o seguinte, as pessoas perguntam, e a série que o Icasa está? Eu digo, o Icasa é um time fora de série. Eu não torço time que não seja fora de série. Tá certo. A gente está se aproximando do fim dos Influenciadores de hoje, o Alenberg, mas eu tenho ainda uma rápida pergunta para te fazer. Quem influencia Alenberg Quindins? Pois é. Te peguei? Eu acho que quase pegou. Mas na realidade, assim, sabe, eu acho assim que a gente já nasce assim, desse jeito, né? Se você pegar essa trajetória que eu contei, eu acho que quem influencia é a necessidade que eu vejo nos terreiros. Quando eu era criança, eu via assim, aquele quintal lá de casa cheio de pé de manga e eu via que eu tinha que ocupar aquele espaço. Ele me chamava para me ocupar. Então eu fazia pontezinha, fazia aquelas riozinhas, fazia tudo e ocupava, fazia as cidadezinhas, né? Funcionando, chamava os meninos, um era dono do posto de gasolina, outro... Né? Eu acho que isso aí, uma vez eu fui chamado numa cidade pelo Ministério Público para falar num encontro sobre o Estatuto do Menor e do Adolescente. Eu disse, o Estatuto do Menor e do Adolescente é injusto. Ele disse, como assim? Eu disse, porque só tem direito, não tem deveres. Para ser justo, o Estatuto do Menor e do Adolescente é uma balança que só tem um prato. Para ser justo, tinha que ter 2 bandejas, né? Assim o símbolo da justiça, né? Sem dúvida nenhuma. Então é o seguinte, mas como assim? O Estatuto do Menor e do Adolescente era para ter direitos, mas também ter deveres, porque só tendo deveres se educa. Só com direitos não se educa. E o Estatuto, ele tem que ser educativo. Ele tem que ser uma leitura que chame também a criança para ler. Está compreendendo? Não é só uma coisa de adulto e de promotor e tal, para estar querendo... Não tem que ser um lugar, ser um livro para aprender gente. Até porque lugar de criança é na escola e eu te agradeço pela presença hoje aqui no Influenciadores. Grato. Produtor cultural, músico, historiador e fundador da Casa Grande, em Nova Olinda, na região sul do Ceará, Alenberg Quindins, esteve hoje com a gente aqui no Influenciadores. A você que nos acompanhou nesta noite, o nosso muito obrigado, obrigado de toda a equipe que faz o Influenciadores. E claro, não deixe de nos seguir nas redes sociais da TVC, no Facebook, no Instagram. E claro, a gente espera na próxima semana com mais Influenciadores aqui na TVC.